Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou Bárbara Pereira, um pouco rouca ainda um pouco como a Ana Carolina que habita em mim. Suquinho de romã. Ao meu lado, sempre com sugestões maravilhosas, Francine Augusto. Caramba, fiquei lisonjeada agora, Bárbara. Minha voz tá até sumindo junto também pra ficar em sintonia com você. Falando em sintonia, no programa de terça-feira a gente sempre discute aqui temas relacionados à política. Será que a nossa política em 2022 esteve em sintonia? Ou saiu um pouquinho ali do dial? Falando do rádio, Pois né? é, pensando em rádio, sabe quando dá aqueles ruídos que você passa antigamente nos rádios antigos? Não você era digital. Não. Antes do digital, você tinha aquele botãozinho, você passava de uma rádio para outra, tentava sintonizar, tinha aquele ruidaço no meio. Nossa, chiava pra caramba. Eu acho que foi a política no ano de 2022. Talvez tenha sido uma boa definição, Bárbara Pereira. Aí o nosso ouvinte pensa, será que elas falaram lá atrás da rouquidão já pra fazer, né, uma ponte, um gancho pra falar disso? Não, a gente pensou nisso agora porque é assim, a vida é assim, às vezes a política é assim, nem tudo que parece que foi muito planejado, estrategicamente, às vezes foi num rompante, e é sobre isso que analisaremos no programa de hoje. Mais um balanço, Bárbara? Um balanção daquele bem grande, sabe aquele balanço de brinquedo de parque, aquele que vai lá no alto? E gira, né? Por cima do ferro um looping eterno, né? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E já temos o primeiro entrevistado, né? Com certeza. Politicando por aí. Conversamos agora, então, com ele, Christopher Mendonça, está sempre por aqui, nos auxiliando, tentando nos ajudar a descaroçar algumas jabuticabas que temos por aqui. Ele que é professor do IBMEC BH. Christopher, muito obrigada pela sua participação. Não deixaríamos o ano acabar e você não participar do nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra poder falar com vocês, ainda mais nesse momento importante da nossa política. Pois é, professor. Dizem que para saber como será o nosso futuro, a gente tem que voltar algumas casas, entender o nosso passado, tentar administrar ali o presente, enfim. Antes de falarmos aí de 2023 e o que vem pela frente na nossa política brasileira e até mundial, né? Queria que o senhor analisasse alguns pontos, né? Trouxesse alguns aspectos que o senhor considera aí algo que tenha sido bastante relevante na nossa política no ano de 2022. O que a gente tem que destacar nesse podcast hoje, na sua opinião? Bom, 2022 foi um ano importante porque foi ano de eleição, né? Então a gente viu dois grupos políticos disputando o Planalto, o Alvorada, né? O poder da União, e nesse sentido a gente viu a sociedade também bastante fragmentada. De um lado, o Bolsonaro, com ideias mais conservadoras, mais ligadas à área da religião, dos princípios mais tradicionais, e de outro, Lula, que é uma pessoa que a gente já conhecia, porque foi presidente 2 vezes do Brasil, com ideias mais progressistas, mas ainda com dificuldade em fazer com que essas ideias fossem aceitas, né? Então ele monta uma frente ampla, né, que ele chama assim, de vários partidos, de várias lideranças, de muitos vieses, para tentar vencer a eleição, e consegue vencer as eleições de 2022, possibilitando um terceiro mandato que começa a partir do dia 1º de janeiro de 23. Então, 22 foi um ano de muitas mudanças, de embates importantes, de fortalecimento e de testes da democracia, e eu acho que a gente está finalizando bem esse ano de 2022. Christopher, para usar aí uma frase que é muito comum a gente ouvir por parte do presidente eleito, nunca antes na história desse país, dizem que nunca antes na história desse país as eleições dividiram tanto uma sociedade. Na sua opinião, isso de fato aconteceu? A gente teve aí as eleições mais polarizadas da nossa história eleitoral? Até do ponto de vista numérico, né? A gente nunca teve duas lideranças disputando uma eleição com uma margem de vitória tão curta quanto agora. A gente teve menos de 2 pontos percentuais de dianteira do presidente eleito para aquele que perdeu as eleições, né? A gente tinha observado antes uma diferença pequena entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, que
foi de cerca de 3 pontos percentuais, mas nós batemos o recorde esse ano, fazendo com que, de fato, o eleitorado estivesse e está, né, na sociedade muito dividido. Então, realmente, a fala do próximo presidente Lula, né, de que nunca na história desse país a gente teve algum momento tão dividido, ela é, de verdade, uma concretização e que nós vamos ver os resultados disso em 2023. Né? O país está bastante dividido, bastante polarizado, com ideias que me parecem bastante antagônicas e vai ser um desafio muito grande para o próximo presidente governar em um país tão separado, né, por ideias e por um sentimento político tão distante. Falando em sentimento, né, esse aí que foi bastante aflorado, levando para o lado do futebol, muitos falando do Rio de Janeiro mais precisamente, que era ali um Flamengo e Vasco, né, aquela coisa, disputa, muitos acho que ainda não entenderam que não é guerra, não é briga, mas por outro lado a gente pôde observar também que outros que não ligavam muito para a política, se a gente pode falar assim, pelo menos a nossa parte a gente acredita que está fazendo aqui com esse podcast, professor, porque toda terça-feira a gente tem um tema relacionado à política. As pessoas buscaram de alguma forma entender, se aprofundar. De um lado, há quem queria guerra, briga e nem importava muito qual era o discurso, né? Era mais, não, vou brigar, o meu candidato tá certo. Isso eu tô falando no âmbito aí da presidenciáveis ou também em outras disputas eleitorais. O senhor acha que esse ano de 2022, de alguma maneira, pode ter sido um divisor de águas? A gente vem observando, né, ao longo dos anos, as pessoas tentando se inteirar cada vez mais com a política, entender que a política ali é no dia a dia, não é só de 4 em 4 anos. Com o seu olhar, né, de especialista, as pessoas estão de fato levando a política pro dia a dia e não vão tocar nesse assunto novamente só daqui a 4 anos ou ainda está um pouco distante disso? Bom, tem duas coisas importantes a serem tratadas. A primeira é de que a gente tem a tendência de sempre achar que polarização é uma coisa negativa, o que não é verdade. Dividir o país em ideias diferentes, em planos de governo diferentes, é algo que faz parte da democracia e que é muito saudável. Isso acontece também em outros países, né? E a segunda questão é de que as eleições, elas são apenas uma parte da democracia. Uma parte importante, evidentemente, mas ela é apenas um momento, uma localização. A democracia é feita todos os dias. Né? Inclusive, a gente precisa plantar essa semente e regar ela com bastante frequência. Então, eu acredito que, diferentemente do que acontecia antes, esse ano é um ano importante porque ele coloca, de fato, na nossa pauta cotidiana as questões da política. Nós acabamos de passar por uma Copa e nós vimos que a Copa do Mundo e as questões políticas dividiram muito, né, quase que de forma equidistante, os comentários nas mesas do almoço, os comentários no trabalho, né, o que não era tão comum no Brasil. E parece que em anos anteriores, quando havia Copa do Mundo, a gente esquecia completamente o que acontecia em Brasília e focava exatamente nos jogos. E não foi dessa forma que aconteceu nesse ano. Inclusive, o próprio presidente Lula, agora eleito, deixou para o dia da Copa, do jogo da Copa do Mundo do Brasil e a Croácia para nomear os seus ministros, o que mostra que essas duas frentes são a nossa prioridade e que muito provavelmente vai continuar na nossa pauta de discussões ao longo dos 4 anos de mandato de Lula, haja vista que o Brasil está muito envolvido na questão da política de forma geral. Agora, Christopher, a gente ouviu ao longo do ano muito sobre essa discussão entre polarização, né? E há algumas correntes que dizem o seguinte: é óbvio que as contradições são importantes para uma democracia. Ninguém vai olhar com um olhar único, né, para questões políticas quando a gente está vivenciando a democracia. Esquerda faz parte, direita faz parte, centro faz parte, seja centro-esquerda, centro-direita. Agora, quando você começa ali a avançar algumas casas e flertar com o que a sociedade, e a gente ouviu isso muito, vinha denominando como fascismo, isso talvez não fortalecesse de forma alguma a democracia. Queria te ouvir se essa polarização de fato foi entre esquerda, direita, opiniões contrárias, ou a gente foi ali também ultrapassando algumas fronteiras, né, do ponto de vista democrático. Bom, essa polarização entre direita e esquerda, ela não é nova no Brasil. Sim, ela existiu, claro, né, desde o início da redemocratização. Nós vimos eleições muito conturbadas. Eu citei um caso aqui da eleição entre Dilma e Aécio Neves, que polarizou bastante o país. Só que nesse nível, tal como foi nesse ano, me parece que aprofundou muito essa questão e algumas minorias. E eu quero destacar que são, de fato, as minorias,
começaram a flertar com questões que não são democráticas, o que não faz parte da tradição do Brasil. O Brasil tem fortalecido a sua democracia desde 1988, quando a gente instaura a nossa nova Carta Constitucional. A América Latina teve momentos de interrupção democrática, não apenas no Brasil, mas no Chile, na Argentina, em outros países. E aqui o Brasil é uma referência do ponto de vista democrático. Nós já estamos há mais de 30 anos nessa estrutura democrática, com alternância de poder e com uma passagem pacífica entre os governantes. Eu acredito que nós queiramos manter nessa mesma dinâmica a nossa democracia. Muito se fala que alguns grupos estão flertando com o autoritarismo, com o fascismo, mas eu acho que é muito mais uma narrativa, um discurso sendo construído para polarizar do que, de fato, na prática. Há grupos muito minoritários que estão tentando buscar intervenção militar e outras questões, mas a maioria da sociedade, e aí eu incluo inclusive os partidos, né, e os políticos de forma geral, eles estão muito baseados na questão da democracia. A maioria das pessoas já sabe que nós passamos por um processo de eleições e que o vitorioso certamente vai ser empossado, vai governar os 4 anos, né, ou se caso não cumpra os 4 anos, nós temos todo um aparato legal, jurídico, constitucional para que ele seja substituído, ou pelo seu vice, em caso de saída do cargo, mas isso é um comentário para o futuro, né? O que nós esperamos é de que haja 4 anos de governo, evidentemente que dialogando com as minorias, com o centro, né, como você mesmo diz, e também com os grupos da oposição. É essencial a gente saber que a oposição faz parte da democracia, né? A oposição tem um papel essencial e que os grupos mais à direita, os mais conservadores, imagino que liderados aí por Bolsonaro, vão cumprir nesses próximos 4 anos um papel excelente, um papel muito importante na democracia, que é verificar o que está sendo feito na política pública, observar como o país vai ser governado e apresentar alternativas que podem, inclusive, daqui a 4 anos, fazer com que os conservadores voltem ao poder. Essa alternância é sadia e é natural dentro do ponto de vista democrático. Agora, professor, você trouxe aí, né, no começo do nosso bate-papo como destaque as eleições, né? Óbvio, um grande destaque aqui no ano de 2022, mas na sua análise, se a gente puder trazer o que tivemos de melhor e de talvez não tão bom, não quero falar pior, né, que aí talvez é uma palavra mais pesada, o que poderíamos melhorar aí até para o próximo governo, nos próximos anos, nesse ano de 2022, algum destaque no nosso cenário político que tivemos de bem sucedido ao extremo, na sua opinião, e algo que não foi tão bom e que talvez a gente possa melhorar aí nos próximos 4 ou 8 anos, que não demore tanto, né, mas na sua percepção, que temos esses 2 exemplos? Bom, um ponto que eu acho positivo é que a gente teve uma participação muito grande da sociedade no processo eleitoral. Uhum. Como nós falamos antes, pessoas que estavam totalmente alienadas daquilo que acontecia na política passaram a se envolver. Grupos, talvez que estiveram longe da disputa eleitoral, passaram a se envolver, e eu acho que isso é muito bom para a democracia de forma geral. No mundo todo, se quer incluir novos grupos, fazer com que a juventude participe do processo eleitoral, a juventude que talvez seja um pouco alienada em alguns lugares em relação à importância da política, voltaram-se, né, para participar desse processo. Pessoas também da faixa de idade mais velhas, assim, né, começaram a se envolver bastante com a política, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Uhum. 2022 inseriu pessoas que estavam de fora das discussões políticas e foram inseridas nesse processo. E uma coisa que eu acho negativa é que houve por parte de alguns poderes um excesso, né, de atuação. Nós vimos principalmente durante o processo eleitoral, poder judiciário tendo que muitas vezes ser acionado, agindo de forma muitas vezes por ofício, trazendo uma imagem que não é muito comum no Brasil, né, e nem no mundo. Os juízes, de forma geral, eles escrevem apenas nos autos, eles não são figuras proeminentes na política porque eles não são fundamentalmente políticos. Eles são pessoas que fazem parte de uma burocracia judicial, que na maioria dos casos é levada a essa posição através de concurso público, no caso das cortes superiores por indicação política, mas que não são necessariamente políticos. Eu acredito que essa participação dos juízes em programas de televisão, em plataformas políticas de forma geral, essa não é algo muito sadio. A gente tem, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, no qual sequer as reuniões da Suprema Corte são televisionadas, não tem uma participação muito efetiva, porque o que se espera da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, é de que se faça algo bastante técnico e isolado da política. Então,
Só para comparar o ponto negativo e o ponto positivo, primeiro, o ponto positivo é de que as pessoas participaram mais. E o ponto negativo é que pessoas que não deveriam participar tão ativamente da política começaram a participar dela, o que eu acho que deve ser corrigido no próximo mandato presidencial, com o retorno do judiciário àquela sua postura, àquela sua função, é de fato analisar tecnicamente o processo legal, o processo constitucional. Queria pegar um outro ponto, saindo um pouco da questão nacional, né? Ainda na questão nacional, mas não ligada à presidência. Queria falar de partidos políticos. O que o senhor acha que esse ano tivemos aí de cenário em relação aos partidos políticos? Quais os partidos aí tiveram um melhor desempenho, digamos assim, e quais os que vão precisar aí trabalhar um pouco mais para melhorar a imagem ou se reconstruir? Pergunto isso muito em função do PSDB, né, que achávamos ali, sempre foi a polarização PT e PSDB, e nessas eleições o PSDB, não diria nulo, mas perdeu e muito espaço no cenário político nacional e nos locais também, nas localidades, nas regiões. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Bom, o PSDB é fundado nos anos 1980 por nomes proeminentes da política, né, como Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, e após a eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 94 e 98, o partido se torna a grande liderança, né, do lado mais conservador do Brasil, polarizando evidentemente com o PT, que coordena as áreas dos movimentos sociais, de pensamento mais progressista. E realmente, nessas eleições, o PSDB se demonstrou um partido que precisa ser repensado, né? Pela primeira vez não houve um candidato à presidência indicado pelo PSDB, o último deles foi o agora vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que teve uma margem muito pequena de votação em 2018, né, sendo vencido por Jair Bolsonaro. Nos estados também o PSDB perdeu muita proeminência, sua bancada na Câmara e no Senado diminuiu bastante e há uma tentativa de se repensar o partido. Já foi tão importante dentro da democracia brasileira e que agora diminui o seu papel dentro dessa lógica de partidos. Inclusive, a primeira decisão que foi feita para 2023 foi que houvesse uma mudança na presidência do partido. Quem assume agora é o Eduardo Leite, governador eleito do Rio Grande do Sul, uma liderança jovem, importante, né, proeminente em toda essa estrutura e que agora vai liderar o PSDB daqui em diante. É importante a gente dizer que esse ano foi muito importante também do ponto de vista eleitoral, porque o Brasil é um dos países que mais tem partidos políticos, a variação partidária é muito grande, a pluralização partidária é muito grande aqui no Brasil, né? Então, nesse sentido, algumas mudanças nas regras para a composição dos partidos fez com que esse número de partidos diminuísse. A chamada cláusula de barreiras ou cláusula de desempenho fez, inclusive, com que alguns partidos menores eles viessem a fundir com outros partidos para tentar sobreviver à lógica democrática a partir de 2023, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver, a partir de 2023, um número menor de partidos sendo representado na Câmara e no Senado, o que facilita, inclusive, para o presidente para dialogar. É muito difícil conversar com várias lideranças, né? Partidos distintos. Vai ficar um pouco mais fácil para o Lula agora, a partir de 2023, dialogar com essas lideranças que diminuíram o seu processo, que diminuíram o seu número, né? Uhum. É importante a gente considerar também que dentro da Câmara, principalmente, dentro do Senado, o PL, o partido de Bolsonaro, ganhou uma grande proeminência, né, fazendo as duas maiores bancadas nas duas casas legislativas. O MDB diminuiu a sua capacidade, era um partido de grande capacidade, inclusive nas cidades, nos estados. Ele diminuiu sua capacidade dentro da Câmara e do Senado. O MDB, até muito pouco tempo atrás, era a maior bancada do Senado e perde essa posição para o PL, um partido que era de pequeno a médio, né, liderado ali pelo Valdemar da Costa Neto, e que agora se torna a maior bancada da Câmara e do Senado. O PT, evidentemente, é um dos grandes partidos das duas casas, tem uma representação importante, mas por ser agora o partido do presidente, eu imagino que ele vai ter algumas baixas importantes. Já anunciadas, né, os dois senadores que foram eleitos pelo Maranhão e pela Bahia, Rui Costa e Flávio Dino, vão compor o primeiro escalão do governo Lula e, portanto, vão ser baixas importantes lá dentro do Senado Federal. Eu não sei exatamente quem serão seus suplentes, mas é essencial que o Lula planeje, né, a questão das votações no Senado, uma casa na qual há uma proeminência importante dos conservadores, né, e que precisa desse equilíbrio para que as propostas, principalmente reformas propostas por Lula, possam passar com tranquilidade.
É importante a gente lembrar também que nesse momento, final de 2022, começa a se traçar as lideranças para o próximo ano. Quem será o presidente da Câmara dos Deputados, quem será o presidente do Senado Federal. E se destaca, principalmente no Senado, duas lideranças importantes. De um lado, Rodrigo Pacheco, que é deputado aqui de Minas Gerais, que é senador aqui por Minas Gerais, do PSD, que está bastante alinhado a Lula e ao governo. E há um nome de oposição, que é de Rogério Marinho, que foi, inclusive, ministro do presidente Jair Bolsonaro, é do Rio Grande do Norte, que vai ser o nome de oposição a essa campanha de Rodrigo Pacheco para a reeleição à presidência do Senado. Agora, falando das federações, professor, federação partidária e o modelo desse ano de 2022, o senhor acredita que foi algo bem aceito pela população? Conseguimos entender a diferença da federação, da coligação? Tivemos até um episódio aqui ao longo do ano a respeito disso para tentar esclarecer, né? Porque é uma coisa mais técnica, talvez quem ouve ali, o cidadão assim por fora, acha que é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Eu queria que o senhor trouxesse a sua observação a respeito disso. Se foram bem-sucedidas as que, né, conseguiram se organizar ou não pegou muito essa história de federação partidária? A tentativa da criação das federações era exatamente diminuir essa pluralidade de partidos dentro da Câmara e do Senado, né? A gente percebeu que o Brasil era um país que tinha muitos partidos. A gente já chegou em momentos de ter quase 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados. E a interlocução entre Executivo e Legislativo ficava muito difícil. Imagina reunir essas lideranças, o presidente negociar cargos, indicações, isso era bastante complexo. Então, a tentativa do próprio parlamento, nesse momento, era de facilitar essa interlocução, criando federações de partidos menores, inclusive o PSDB, o Cidadania, o Podemos, criaram algumas federações. Do ponto de vista da sociedade, me parece que as pessoas não entenderam muito bem a diferença entre coligação, entre coalizão, né, governativa e entre as federações. Ainda falta a gente conhecer um pouco. Nós não temos essa tradição, porque é uma instituição que começou praticada muito recentemente, né? Então a televisão fala um pouco, os especialistas na área política conversam um pouco, mas a grande maioria da população ainda não entendeu muito bem a diferença entre federação, né? Essas questões de fato mais teóricas. Não sei se vai vingar, né? No Brasil tem essa prática de que a gente coloca as leis e verifica se ela vai vingar ou não. Se ela não vingar, a gente revoga a lei. A minha análise agora nesse momento é de que a gente vai ter que pensar em outras soluções. Eu acho que talvez a mais eficiente delas seja aquela que já está sendo praticada. Uma cláusula de desempenho crescente, né? Nós sabemos que a cada ano, né, a cada legislatura vai ficar mais difícil os partidos pequenos sobreviverem, o que não tira deles a capacidade, né, das minorias de vocalizarem as suas preferências, mas que eles se reagrupem em partidos, né, que tenham uma maior clareza programática, o que não é muito comum no Brasil. A gente tem a maioria dos partidos que nós não conseguimos dizer quais são, de fato, o seu pensamento, a sua ideologia, porque são partidos que foram criados com bases muito diversas, e o que me parece nesse momento é que nós estamos pensando em diminuir esse número de partidos de uma forma natural, de uma forma não forçada, né, e chegar a um número mais palatável, que possa dar maior governabilidade para o país. Esse foi um ano também, Christopher, que ficou marcado pelo orçamento secreto, né? Algo que é uma prática que a gente não imaginava que pudesse ser adotada, né, por um Congresso. E aí a pergunta que fica sempre podia ter sido feita, né? Isso foi feito, a sociedade também não entendeu muito bem, a gente imagina isso, né? Que era uma prática que a sociedade não acompanhou. E quais são os rumos da política? Como é que fica também a imagem da política brasileira diante do orçamento secreto? Bom, o orçamento secreto ganhou esse nome, né, principalmente na mídia, em razão da dificuldade que algumas pessoas, né, na maioria dos casos, pessoas que trabalham em órgãos de fiscalização, de acompanhar o processo de entrega dessas emendas parlamentares. É muito importante a gente destacar que as emendas parlamentares são pedaços do orçamento da União que são direcionados pelos deputados e senadores às suas bases eleitorais. Então não significa que há nenhum tipo de corrupção nesse processo, muito pelo contrário, ele é a distribuição de recursos da União para as pessoas que votam, para construções, para escolas, hospitais. Então é muito importante que haja emendas e é um mecanismo constitucional, legal, não há nada de errado nisso. No entanto, o que se condena, e de forma muito acertada, é de que essas emendas sejam
concentradas na figura apenas do relator. É um outro nome que a gente utiliza, mais ameno, inclusive, que são as emendas de relator, no qual fica tudo concentrado na figura de uma única pessoa, geralmente ligada ao governo, e de que existe pouca transparência para verificar a alocação daqueles recursos. Então, muito do dinheiro da União foi distribuído sem que as pessoas soubessem o momento e para onde ela estava sendo direcionada. O Supremo Tribunal Federal, que é a instituição competente para isso, já se manifestou em algumas vezes e houve, inclusive, algumas mudanças no processo de construção do chamado orçamento secreto. Nós estamos vendo agora, nesse processo de negociação da chamada PEC da transição, no qual o presidente eleito está tentando negociar com o Congresso uma PEC que vai tirar o chamado teto de gastos, que foi criado no governo Temer, para atender exatamente as políticas sociais, e me parece que o Congresso, tanto o que está agora quanto aquele que vai assumir a partir de fevereiro do ano que vem, está bastante receoso de que percam esse controle sobre o orçamento. Nunca na história desse país, para usar a terminologia que já foi moda e que volta agora a ser, a gente teve um controle tão grande do Congresso Nacional sobre o orçamento. O Congresso, evidentemente, ele define o orçamento, mas ele vota aquilo que foi organizado pelo Poder Executivo. Por isso que o Poder Executivo chama assim, porque a ele cabe executar o orçamento. E o Legislativo, ele controla, ele verifica o que está acontecendo no orçamento, mas não tem o controle direto de para onde aqueles recursos vão ser direcionados. E a partir desse ano, 2022, começou, na verdade, em 2021, a gente teve um controle muito maior por parte dos legisladores desse orçamento da União. E eles se acostumaram a isso, Então, nesse sentido, parece que vai ser um pouco difícil para o presidente Lula, agora empossado, retirar o chamado orçamento secreto, ou emendas de relator, como a gente preferir chamar, para esse futuro. Inclusive, a própria eleição do Arthur Lira, apoiada pelo PT, pelo PCdoB e por outros partidos da esquerda, ela tem uma condição, que é manter essa capacidade do Legislativo de influenciar de forma muito categórica sobre o orçamento da União. Christopher Mendonça, professor do IBMEC de BH, de Belo Horizonte, muito obrigada pela sua participação. Acho que demos aqui um bom panorama para o nosso ouvinte do que acompanhamos ao longo de todo esse ano aí em torno da política brasileira. Muito obrigada, viu, Christopher? E eu que agradeço, uma boa oportunidade de falar com vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Francine Augusto, tivemos um cientista político fazendo aí o seu balanço, a partir, obviamente, do olhar dele, mas não podemos deixar de trazer mulheres para esse podcast. Se você aí que ouve Jabuticaba Sem Caroço e acha que aqui é um podcast feminino... Acertou? Acertou em cheio. Não deixamos de chamar as mulheres para fazer suas observações, porque temos muitas cientistas políticas nesse Brasil. Verdade. E vamos trazer uma delas agora. Direto do Palanque. Conversamos agora com Clarice Gurgel, cientista política, professora da Unirio. Não deixaríamos 2022 terminar sem falar com ela. Professora, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, queridas. Olha, realmente a gente não poderia fechar esse ano sem estar juntinhas, Ah, que bom, é sempre ótimo. Agora, professora, não sei se é uma missão impossível, quase impossível, mas tem como a gente resumir ou trazer alguns destaques ali, o que foi mais importante, o que aconteceu na política brasileira em 2022? Eu sei que 1 hora de programa acaba sendo muito pouco, mas enfim, a gente consegue fazer essa linha do tempo, entender quais foram os destaques, os pontos positivos, negativos da nossa política nesse ano de 2022? Olha, posso tentar aqui esse esforço, O ano de 2022 é um ano... Tinha tudo para acabar em 22, E aí acabar em 22 em vários sentidos, Acabar em 22 no sentido de que o Brasil não tinha muita perspectiva se o candidato de número 22 ganhasse. A gente tinha uma clareza de que a vitória do número 22 resultaria um retrocesso ainda maior para o país. Isso significaria um caminho para o fim, Não só em sentidos de elementos da natureza que a gente poderia perder, no desmatamento descontrolado,
Mas a gente poderia estar aqui fechando um ciclo de 4 anos para renovar, né, mais 4 com Bolsonaro, e isso significaria uma renovação de um calvário, né? Quando a gente assiste a vitória do presidente Lula, a gente está ciente, né, todos estão cientes dessa tal frente ampla, né, que envolve, inclusive, parceiros que vão na contramão de um projeto mais ousado do país, né, mas, ao mesmo tempo, também acentua o receio de uma repetição, porque a história é feita de repetições, né? Então, acentua um receio muito grande de uma repetição disso que chamam de traição, né, de um vice, o Alckmin ali do lado, como quase que uma ave de rapina, né, ao estilo Michel Temer. Mas eu acho que, assim, o que a gente pode extrair desses 2022 é que houve uma derrota, mas uma derrota para o Bolsonaro que está para além das urnas, né? Para um sujeito que tinha ali uma chance que todos tiveram quando assumiram a presidência desde Fernando Henrique Cardoso, que era uma chance de reeleição, né? Isso é algo muito simples em qualquer país, principalmente num país como o nosso, de um nível de alienação política muito grande, que é se reeleger. Você está com a máquina na mão, você está, inclusive, com a máquina ideológica na mão e o dinheiro na mão, né? Então, são elementos aí que permitem facilmente que um sujeito que está ocupando a presidência da República se reeleja, como todos se reelegeram, né, desde o Instituto da Reeleição aprovado. E a vitória, então, ela é significativa em cima da derrota do Bolsonaro, porque a gente percebe que ele não só não se reelegeu, a despeito de ter feito uso de todos os instrumentos legais e ilegais para essa reeleição, como também aquilo que é o alvo central dele, ainda que ele faça uso dele, porque o Bolsonaro ele tem essa característica, né? Ele ataca aquilo que ele muitas vezes usa, né? Ele nega muitas vezes aquilo que ele pratica, ele diz aquilo que é justamente o oposto do que ele quer dizer. Então, essa dubiedade, essa incoerência de Bolsonaro, ela permitiu uma maior consistência da política no povo brasileiro. Eu diria que 2022 foi a vitória da política. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele enfrentou, no sentido mesmo da política, porque a política é força, enfrentou todas as ferramentas possíveis e inimagináveis que Bolsonaro mobilizou para se reeleger. E não é um Brasil dividido, né? A gente pode colocar aí uns 20% aí que acabaram virando para o auxílio emergencial, né? Fez um giro da consciência rumo ao auxílio emergencial e colou Bolsonaro no auxílio. Mas teve pessoas até que receberam auxílio e não votaram, compreendendo que aquilo ali era o mínimo que um Estado deveria fornecer pós-pandemia, né? Verdade. E pós, não só uma pandemia de um vírus, mas a pandemia de uma dependência em grau máximo, que envolvia nem reservar um estoque para um mercado consumidor interno de arroz que fosse, de ovo que fosse, de leite que fosse. Então esse povo reconheceu ali um direito e afirmou esse direito, inclusive se dando ao direito de não votar em quem não queria, né? Num país onde a história é de clientelismo e de venda de voto, porque não é só comprar o voto, né? O sujeito também vende o seu voto. Então, acho que a gente pode fazer um balanço de que 2022 foi um ano de vitória política, de vitória da política, num país que, desde 2013, vem colhendo frutos de uma crítica conservadora à política. Porque a gente pode fazer uma crítica à política, né? E a gente pode reservar um podcast para fazer uma crítica política e discutir o que é política, mas você pode fazer uma crítica conservadora, e aí quando você faz uma crítica conservadora à política, que é o uso da força, é a disputa de poder, você pode fazer uma crítica avançada disto, defendendo que a sociedade ela deixe de ser tão desigual entre explorados e exploradores, e aí a política é superada, né, a disputa de poder. Mas você pode fazer uma crítica conservadora à política, e isso é um caminho para a ausência completa de qualquer mediação. Tudo fica imediato, imediatizado. Se eu não gosto, eu mato. Se eu gostei, eu estupro.
Então, eu faria esse balanço, viu? Que é um balanço de uma vitória daquilo que é o avesso do bolsonarismo, apesar dele ser também a política, né? Essa que é... Agora, professora Clarice, eu sei que a gente está fazendo balanço, mas fico pensando que todo balanço é importante para um futuro, né? Você faz balanço para pensar e rever algumas das suas posições para o futuro. E aí, a gente tem ouvido aqui com muita frequência que Bolsonaro continua a ser um player no campo político e, principalmente, uma oposição vai ser visto como uma oposição a esse governo. No entanto, a gente tem visto também que todo esse processo de transição confirma que o que muita gente já dizia lá atrás, aliás, muita gente já dizia quando ele se candidatou, que ele não tinha de fato uma plataforma. Qual era a plataforma, né? No campo da saúde, no campo da educação, você não via ali proposições nessas áreas. E agora está se vendo isso quando se abre ali, né, a caixa de cada ministério e essas, além de não teria aí também alguns buracos aí, né, que vão ser necessários aí alguns anos de trabalho para reconstruir. Ele vai continuar sendo visto de fato como um player, mesmo diante desse cenário que estamos acompanhando de falta de plataforma? Olha, eu diria assim que o Bolsonaro, ele tem E tem plataformas. Eu me permita discordar um pouquinho claro. só, porque eu acredito que o Bolsonaro ele tem sim plataformas. E plataformas muito rígidas e bem verticais. Isso envolve, inclusive, derrubar as plataformas que são mais horizontais, que são mais fluidas, inclusive aquelas que extraem petróleo. E quais são as plataformas de Bolsonaro? São plataformas de uma reafirmação e de um fortalecimento de todas aquelas instituições que esvaziavam de poder as outras instituições democráticas, né? Então, as forças militares, a religião, né? As milícias, né? Que são estruturas ilegais, mas são estruturas, são plataformas, o porte de arma. Então, plataformas aí que correspondem a um projeto, e aí eu também afirmo que o Bolsonaro tem um projeto, e o bolsonarismo ele é um projeto, ele é uma visão de mundo, é uma visão de país, envolve um mínimo de mediação e o máximo de imediaticidade, isso que a gente estava falando aqui, sobre essas críticas que o bolsonarismo faz aos filtros democráticos, que eram críticas da esquerda, né? Quanto mais filtro, menos participação direta. A crítica que o bolsonarismo faz parece semelhante, mas é porque são críticas a filtros que impedem uma ação de eliminação direta dos pobres. Então, são ações diretas reivindicadas, mas com finalidades bem distintas e estratégias bem distintas. Tendo em vista isso, né, tendo em vista, ao meu ver, que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles carregam, sim, um projeto para o país, que inclusive teve eficácia durante anos de chumbo aqui no país. Eu queria destacar também que esse projeto de Bolsonaro e do bolsonarismo, ele serve, vez ou outra, para a própria centro-direita. Essa dita centro-direita, ela, vez ou outra, a depender dos avanços que os trabalhadores adquirem, conquistam, né, e podem ser avanços desde o campo da moral até o campo democrático de alguns instrumentos de participação direta que o povo brasileiro pode vir a conquistar. Dependendo dessas conquistas e desses avanços, até pelo marco imposto por tratados norte-americanos com o Brasil, a própria centro-direita, ela precisa de uma extrema-direita. Então, esse projeto, esse programa bolsonarista, ele fica, como alguns teóricos apontam para o fascismo, para o fenômeno do fascismo, eles ficam como que reservados, entende? Eles ficam como um resíduo ali e transita no subterrâneo, tem uma perspectiva muito clara de uma atuação legal e ilegal, e o braço legal do Bolsonaro e do bolsonarismo aumentou, isso que é preocupante, porque o braço ilegal ele cresceu bastante, ele se expandiu, o modelo de milícia se expandiu para o país inteiro, né? Isso é bastante preocupante em si, porque, como dizia o Lula, né, e muitos outros, foi uma eleição tida como uma das mais difíceis, porque era um instrumento democrático que tem como poder muito grande imprimir um verniz, porque é representativo, né, é o voto. Um instrumento de representação, ou seja, de um verniz democrático, sendo mobilizado
como uma espécie de adereço, de acessório para algo que era principal, que era uma ação ilegal, de ameaça, intimidação, eliminação. Então, isso é uma novidade. A gente tinha isso na ditadura militar. Eliminações, desaparecimentos, tortura, assassinatos. E o que a gente teve nessa eleição foi uma ação conjugada, combinada, daquilo que a gente chama de, alguns teóricos vão chamar de desigual e combinado, né? É desigual e combinado porque você tem um instrumento indireto, que é o voto, e você tem um instrumento direto, que é o assassinato, a intimidação e a morte. Você conjuga esses dois, fica ainda mais difícil de derrotar. É difícil derrotar o ilegal porque é invisível. Sim. Sem som, né? Silencioso. Uhum. E é difícil derrotar o representativo porque é ilusório. Então, se você junta uma ilusão com uma ação direta violenta, né? Um ato de violência direta, fica difícil você combater. Uma coisa é uma ação violenta direta, explícita, uma guerra explícita, ou uma democracia pura, de pura representação, não, né, uma ilusão explícita, que a gente pode chamar assim. Outra coisa é a conjugação dessas duas coisas, e isso foi o que a gente testemunhou, né? O que fica, né? Fica esse resíduo de um braço ilegal, fortemente ilegal, mas que teve agora uma experiência bastante instrutora para eles, né, do que é a ação na legalidade também. Eles tinham no parlamento carioca, fluminense, mas não tinham a nível nacional. Isso torna a coisa ainda mais perigosa e ainda mais com tentáculos na legalidade e, portanto, com um trânsito maior na centro-direita, né? Então, é uma ameaça ainda maior que a gente tem. Daqui a 4 anos, a gente vai colher diretamente os frutos disto e dos 4 anos. Então, esses 4 anos, eles precisam desconstruir isso que se construiu nos 4 anos pretéritos. Agora, Clarice, fazendo uma análise, né? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre, a gente falou aí de invisível, de representatividade. Sempre houve a discussão, né? Em 2022 não foi diferente, a questão da participação das mulheres, dos negros, dos indígenas. Na minha opinião, aqui agora eu quero ouvir a sua como especialista, nunca se discutiu tanto isso, porque antes nós mulheres éramos números totalmente fake, estava lá porque o partido tinha que colocar e a gente não via essas candidatas, algumas de fato já tivemos aí histórico que nem existiam, era só para cumprir tabela lá, e eu acho que a população, o cidadão brasileiro tá vendo que, poxa, se eu não eleger alguém igual, né, alguém que entende as minhas dores, que também, não é porque é mulher eu vou votar, vai ser maravilhoso, não, tem mulheres contrárias também às minhas opiniões, mas eu acho que quem vive as mesmas dores e dilemas, né, que mulheres, negros, indígenas e tantos outros grupos, quem vive ali no dia a dia sabe, ou pelo menos a gente deduz que tem uma noção dos desafios. Você acha que nessa eleição de 2022 foi uma eleição plural? Os números relacionados a isso, a representatividade, foram positivos, mas aí ao longo dos próximos anos a gente ainda pode melhorar esse cenário? Eu acho que não avançou muito nessa pauta, ainda que essa pauta ela permaneça no centro, né? Uhum. Ainda que também, quando o Lula fala da fome, a fome tem uma cara, mas a fome, ela situa o Lula no eixo de classe, né? Por mais que a gente entenda o papel, acima de tudo, do feminino, porque tem mulheres que são masculinas, né? E acho que um comentário rápido aqui, mas é notável como que, é claro que isso, a gente não sabe a duração disso, mas é notável como a Simone Tebet ficou mais feminina. A gente poderia falar que afeminou, mas isso era um termo muito pejorativo, né, as pessoas usavam, os homens, os escritores usavam para dizer que se fragilizou, né? Exatamente. Mas o ponto que a Simone Tebet, ela ficou mais feminina nesse processo todo, né? Porque, de fato, sem dúvida nenhuma, existe algo na mulher feminina, né? Na genuinamente mulher e nos que sofrem, que é um apelo para o amor. Esse apelo, né, que o sofrimento ele faz para os gestos de amor,
é o que a mulher permanentemente está fazendo, que é a perspectiva da abertura que a mulher carrega, né? A mulher, ela ama o que vem, o que sai dela, sem ela saber o que será, né? Gesto de abnegação, que é inclusive do próprio corpo, instaura ali um feminino, que é justamente esse traço, que é um traço de recepção. Ela recebe, né? É muito característico da mulher que ela receba, né? Ela é aquela que vai fazer a comida, é que vai arrumar a mesa, é que vai receber as crianças, né? Os filhos. Então, ela recebe também o seu próprio filho, né? Ela não só gesta, como recebe. E recebe muito bem. Acho que uma pessoa que encarna muito bem essa figura é a Glaise Hoffmann, que está ali muito sozinha, né? Mas que conquistou o lugar parece ter colocado ali uma boa dose do feminino. E até vou aproveitar, eu não perdi o gancho da identidade, porque eu preciso falar sobre isso. Eu vou aproveitar até para falar das lágrimas do presidente, né? Porque a gente ouve muitos, e geralmente homens, preocupados, acreditando que Lula não está preparado, ou que Lula não está forte o suficiente, ou não está bem para encarar 4 anos de governo. É claro, o Lula está idoso, né? O Lula passou por muitas tormentas que não devem ser banalizadas, mas o fato de Lula chorar, primeiro, mostra aí um mesmo Lula, né? Aquele Lula do ABC que chorava, sempre chorou, e que, portanto, continua jovem, né? Tem a sua juventude ali preservada, como ele mesmo afirma, né? Que ele se sente com 20 anos, e tem um Lula ali que chora e que já entendeu o lugar do frágil. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que vai lidar com algo que, sem dúvida nenhuma, não vai sair como ele deseja. Quando você entende o lugar da fragilidade, você entende também que o desejo possui uma distância em relação às condições que estão dadas, né? Agora, eu queria destacar uma figura feminina que me preocupa. E ela é bastante, assim, olhando, ela parece bastante feminina, mas que ela está pautada, e a palavra é boa, pautada, né? Ela está pautada por algo muito fálico, que é bastante determinado e determinante para a nossa sociedade, que é o lucro. Uhum. O lucro não combina muito com o feminino, né? Uhum. Se você imprime um valor de troca às coisas, já não é um valor espiritual, né? É um valor mercantil. E a gente não ama em troca de alguma coisa. Quando a gente ama e dá até o que a gente não tem. Então, que é aquela que está ocupando esse grupo de transição do governo no setor da educação. Se vocês forem perceber, tem 2 mulheres, uma esposa do Setúbal, que é do dono do Itaú. É a Neca Setúbal? Exato. Uhum. E tem aquela outra que é Todos pela Educação. Priscila Cruz. Exatamente. São 2 mulheres, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, são 2 mulheres que vão atuar na educação. A gente está vendo a situação das universidades públicas. E a gente testemunhou algo que é até difícil da gente compreender e acessar, que foi um combate à cultura. Ou seja, a cultura vem de cultivo. Então, é claro que o bolsonarismo tem uma cultura, mesmo que seja a cultura da não cultura. Até porque para você cultivar, você tem que laborar, você tem que ter um labor. E é também da cultura da não cultura o não trabalho. Bota alguém para trabalhar no seu lugar. Ou faz de um jeito simples, finge que fez, o outro fingir que também acreditou e está tudo bem. Que é um pouco como a educação se tornou na pandemia. E aí, a gente percebe que nesse período de 4 anos, que foi um desmonte do campo da cultura e da educação, a gente viveu o que a gente poderia ter vivido antes desses 4 anos, em 2018, que foi uma disputa direta Bolsonaro e Lula, que foi impedida lá atrás. E aí Lula tenta, e Lula é um nome altamente consagrado, apesar do PT. O lulismo é mais forte que o petismo, muito mais forte hoje em dia. O Lula, ele tem aquilo que o Weber, né, um teórico, um sociólogo, funcionalista, curioso, né, ele olha o mundo como se fosse um corpo humano, cada coisa tem uma função, mas ao mesmo tempo ele é o teórico que vai falar sobre uma coisa que o Lula tem, e esse teórico vai falar como algo que não se explica, que é muito curioso, né, um teórico que ele vai teorizar sobre algo que não é teorizável, e é justamente um teórico que vai tratar as coisas estranhas do mundo como desvios. Então, de fato, se tratando de desvio, eu nem teorizo.
mas é um desvio tão magnífico, tão impressionante, tão curioso, interessante e enigmático, que eu vou teorizar sobre ele e até sobre a impossibilidade de teorizar sobre ele, que é o carisma. O Lula tem isso que quase ninguém tem, e que o único que ousou falar a respeito não falou para dizer que não dá para falar muito. Por quê? Porque ele compara aos artistas de circo, né? A certas magias e mistérios que o artista realiza ali na nossa frente, e que você fica ali fascinado, mas ao mesmo tempo não consegue explicar, né? E o Lula tem isso. E do outro lado, a gente tinha um fascista experimentado, não é um fascista de discurso, né? Era um fascista de prática. E mesmo assim foi difícil disputar a eleição, mesmo assim foi difícil, foi apertado. E aí, ainda que a gente não vá encarar um risco de reeleição de um fascista daqui a 4 anos, eu fico pensando, e isso me tocou muito, sobre o que significa uma senhora ligada a banco e uma outra ligada a ensino remoto, ensino à distância, atuando no grupo de transição de um governo como esse, que tem como missão reconstruir a cultura, mas cultivar novos valores, inclusive pela educação. Porque, sem querer me estender aqui, já me estendendo, mas uma das fontes de direito que a gente precisa entender é a mobilização social. Uma das fontes de direito a condições dignas de trabalho, de direito ao estudo, de direito à saúde, de direito à educação, é a mobilização social. A gente testemunhou isso em torno das vacinas. Se você não tem ensino na universidade pública, você não tem movimento estudantil, você não tem movimento sindical, você não tem mobilização social naquilo que é a fonte primária da luta social e política no país. Sem querer fazer defesa dessas escolhas, mas ao que me parece, ao que nos parece, como observadores eu mais particularmente observadora da educação durante algum tempo, é que exatamente pelo que você falou no começo, pelo fato de ser uma frente ampla, foi necessário chamar todo mundo. Exatamente. E as duas são muito ligadas à educação há muito tempo. Agora, quando você olha para essa equipe de transição em qualquer área, e aí eu vou falar mais especificamente da educação, você tem uma mistura ali que foi de fato muito interessante, porque você também tem o Daniel Cara, que luta pelo direito, tem lá a campanha pelo direito à educação pública há muito tempo também. Então, talvez esse caldo aí seja interessante nesse momento em que a gente, como você mesma disse, vai olhar aí para um Estado, né? Um Estado com E maiúsculo, um pouco ou muito devastado, né? Por conta dessas políticas do governo Bolsonaro em relação à educação. Exatamente. E também tem uma coisa que eu acho que passa por tudo isso e que envolve essa ampliação, porque se tem uma coisa que está aí em alta e ativíssimo, né, nesse processo de transição, com tantas costuras, são 17 partidos, né? Então, imagina, né? Se tem um recurso que está sendo mobilizado aí a todo momento, é a política. E o que o povo brasileiro mais demandou e mais destacou e mais sinalizou nessa eleição é que ele quer política e ele gosta de política e quer fazer política. Então, essa experiência toda de política que está se dando aí, até nesse processo de transição, e eu concordo com você, porque aí é um processo de costura difícil e muita mediação. É interessante como que em 4 anos de imediaticidade, em vários sentidos, né, política imediata, de eliminação de porcos, você tem aí uma renovação em altíssimo grau da própria mediação, porque haja mediação. Botar esse povo todo para conversar, né? Haja jabuticaba por aí para descaroçar, né, professora? Eu acho que isso resume bem. A gente teve aí muitas jabuticabas e a gente está vendo com a transição o que temos pela frente e não vejo... Aí estou falando como cidadã, eleitora, observadora das eleições e tal, não vejo com maus olhos essa mistura neste momento. A partir
partir do momento que você vai começar a implementar políticas públicas, aí talvez a gente possa dizer daqui, ali, olha, não sei, talvez essa política aqui não vai afetar de fato quem necessite, enfim, são coisas eu acho que são distintas, né? Estamos nesse momento agora de exatamente com essa palavra de transição, e aí a partir daqui a gente vai fazer esse programa, né? 100 dias do governo Lula e as políticas. Talvez a gente possa olhar para que políticas estão sendo prioritárias ou não, Aí né, Clarice volta, né? E Clarice volta, com certeza. Clarice volta para falar de política, que é o que ela entende. Clarice... Vamos fazer o balanço desses 100 dias. Vamos Eba! fazer, você já está convidada. A gente queria muito esticar essa conversa, porque 2022 foi mesmo um caldeirão na política, né? Tivemos aí muitos tretas também, a gente gosta de falar de treta aqui. Tivemos muitas tretas, muitos partidos aí rachados, um indo para cá, outro indo para ali, partidos que a gente nunca imaginou que ficassem tão isolados como, por exemplo, o PSDB, mas infelizmente o nosso tempo aqui já explodiu. Mas já ficou o convite para 2023, né, professora? Mas está convidada sim, Clarice. Obrigada. Maravilhoso começar 2023 com o convite de vocês. Então, 2023 promete. Obrigadíssima a vocês, viu? Já estamos agendadas. Clarice Gurgel, cientista política, professora da Unirio. A minha universidade, estou fazendo aqui propaganda de universidade pública, maravilhoso. Duas maravilhosas vocês. Obrigada, Clarice. Um beijo. Obrigada a vocês, meus amores. Bom 2023, tá? Para vocês todas e para nós todas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bárbara, gostei. É bom quando a gente traz visões, né? Traz aqui pontos de vista, porque tem o meu ponto de vista como ouvinte também, né? A gente apresenta, mas também ouve o nosso podcast, né? Tem o seu, tem o dos nossos convidados, tem de quem nos ouve, nossos jabuticabers. E quanto mais a gente ouve o outro, porque tá difícil ouvir, quando a gente fala de política, então, se colocar no lugar do outro, ter empatia, entender os posicionamentos. Tá muito complicado. Ou não entender. Eu não. Como diria Caetano, tem posicionamento de políticos por aí que não tá dando pra entender não, Francine. Tá difícil? Tá difícil. Tá jabuticaba com muito caroço? Caroço, difícil daquele de descolar. Sabe quando você pega a jabuticaba e quer descolar o caroço daquela carninha? Que delícia. Aqui, em alguns momentos, a política brasileira foi e está, ainda é, e vamos precisar dizer não para alguns políticos. Não, você não vai por aí, não. Senta lá. Senta lá, Cláudia, esse não é o seu caminho, porque nós somos a sociedade e você está aí para defender posicionamentos da sociedade que não avancem, vamos deixar claramente, em questões já definidas, como, por exemplo, estou sendo repetitiva, mas esse é o balanço de 2022, em relação aos direitos humanos. Ponto pacífico, não tem como a gente aceitar político avançando, recuando ou destruindo acordos que já fizemos como sociedade. E a gente está aqui para isso, como sociedade, para cobrar, olhar, apontar e dizer, peraí, Não é assim. Não é bem assim. Veja bem. Veja bem. E acho que, Bárbara, a gente não pode terminar esse último episódio de política de 2022 sem reforçar mais uma vez, gente. A gente faz política a todo momento, né? Ao acordar, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Tente, de alguma maneira, se você ainda acha complexo, difícil, tente enxergar a política por outros olhos. Acho que é isso que a gente tenta fazer aqui nesse nosso podcast, né, e compartilhar que se você, cidadão, cidadã, não entender que faz parte desse processo, que tem sim poderes, que você pode modificar se não tá de acordo, né, com o que você acredita, você faz parte disso. Não pense que é algo distante. Os políticos estão lá em Brasília, ou estão lá na prefeitura da minha cidade. Não, é tudo junto, misturado, você faz parte. Vamos diminuir aí, culpar o outro. Mas eles fazem isso. Tá, mas quem votou naquele candidato, naquela
candidata? Você. Então você também é parte tanto do erro quanto do acerto. Vamos julgar menos o coleguinha que tem uma escolha contrária à sua. Vamos ajudar mais, fazer a nossa política de cada dia e continuar juntinho aqui no Jabuticaba Sem Caroço em 2023. Fazendo política, porque falar é um ato político. Isso aí. Né? Se posicionar também é um ato político. E aqui estaremos para olhar para a política brasileira com os olhos de cidadãs, de jornalistas, todas essas pessoas que habitam em nós. Não é só a Ana Carolina que habita na minha voz neste momento. Francine Augusto. É isso, mas estamos aqui nesse ritmo, né, de despedida de 2022. Amanhã Tchau, estamos 2022. de volta. Mas